Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. Espero que todos aí estejam bem, não é? Para que a gente possa aí completar essa semana com a esperança de na próxima semana podermos voltar, não é isso? Às nossas atividades normais. Então, dando continuidade à nossa aula, hoje vocês irão abrir o livrinho de vocês na matéria de História, na página 301. Tá certo? Então, todos aí juntinhos para a gente acompanhar essa leitura. E na página 301 vocês vão encontrar o seguinte título: Espaços de Memórias. O que é que nos remete a esse título? Espaços de memória. Quando a gente fala de memória, nós estamos falando da nossa mente, não é isso? Há algo que nos faz refletir alguma coisa que já aconteceu. Memórias é a nossa memória que a gente já teve. Aquilo que a gente já viveu passa a ser memórias na nossa vida. Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre museus conservam a história, não é? Que são esses espaços que conservam aí a história dos países, das pessoas que aqui já passaram e de várias histórias do mundo inteiro e de vários costumes que nos fazem remeter e que nos fazem viver aos dias de hoje. Então, primeiro a gente vai saber o que é museu, não é isso? Antes da gente saber o que é museu, essa aulinha, geralmente a Érica leva os alunos dela para viajar, não é? Para realmente conhecer o que é museu. E neste livro, em especial, eles trazem lugares em que os meus alunos, não é? Visitaram as ruas que a gente passava para conhecer essa aula. Então, se for da vontade de Deus, mesmo que essa aula esteja acontecendo hoje, tá certo? Com esse modo virtual, mas se for da vontade de Deus, se nós aí estivermos vacinados, tudo certinho, ainda esse ano, eu tenho certeza, não é? Se for da permissão dele, tia Érica levará vocês para fazer essa viagem também, para vocês conhecerem aí, ficar ricos de cultura, não é? Porque é muito bom a gente ter a aulinha, mas também a gente poder conhecer, é melhor ainda, tá bom? Então vamos para nossa aulinha, página 301. O que é museu? Museus são instituições dedicadas a buscar e conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de valor, não é? Como artesanatos, fatos históricos, documentos, fotografias e etc. Tudo isso que está relacionado ou ligado a algo que vai nos acrescentar, não é? Que tem algum valor histórico, geralmente é preservado em museus. E nós vamos conhecer aí alguns super importantes, não é? Do nosso país. Então vamos lá. Começando aí na página 301. Momentos importantes da nossa história podem ser estudados nos museus. Os acervos guardados nesses locais são documentos históricos que permitem reconstituir modos de vida, leis, formas de lazer, enfim, inúmeros aspectos do passado. Então, ó, nós podemos observar na primeira imagenzinha aí do livrinho de vocês, da página 301, uma imagem que tem assim, Aquário do Rio Grande do Norte, foto tirada em 2018. Tia Érica teve a oportunidade de conhecer esse aquário em 2019. E é muito, muito lindo, realmente. É uma viagem que nós fazemos de conhecimentos, de cultura, de tudo, não é? Porque nós passamos a conhecer aí a vida marinha, dentre outras coisas, nesse aquário. É muito lindo mesmo. Então, vamos conhecer aí, ó. Temos o vocabulário. Então, lá no vocabulário tem assim, o que é acervo? Conjunto de coleções de objetos ou bens de uma instituição, galeria de arte, museus e etc. E propagação é a divulgação daquele material, né? Então, continuando. Além de guardar a memória de um povo, de uma localidade ou de uma cultura,
Os museus também são espaços de aprendizado e de propagação, ou seja, de divulgação, né, de cultura. Muitos artistas expõem suas obras em museus para que as pessoas da comunidade possam conhecê-las. Os museus históricos são importantes para o estudo do passado, pois ali os historiadores encontram fontes históricas para seu trabalho de reconstrução dos acontecimentos e responder às grandes questões no tempo em que vivem. Então aí, nós temos vários lugares e várias coisas ao qual nos remete as histórias, as nossas histórias, como foi o nosso antepassado. E é assim que nós conhecemos a história do Brasil, a história da escravidão, porque parte dessas histórias estão em museus, não é isso? Então, temos aí a primeira imagem, que é uma visita monitorada de estudantes no Museu do Café, que é na cidade de Santos, em São Paulo. Uma foto tirada aí no ano de 2014. Já na outra imagem, temos aí um monumento, não é? E alguém sabe o que é um monumento? Monumentos também são guardados em museus, mas geralmente eles são expostos em praças. Então, monumento é um tipo de estrutura comemorativa em homenagem a uma pessoa ou eventos. Por exemplo, na nossa cidade nós temos um monumento lá na praça principal, que é aquela imagem, né, aquele monumento lá representando a figura de Dr. Jorge, que foi uma pessoa importantíssima na época aqui para nossa cidade. Então, geralmente, as pessoas fazem monumentos de pessoas as quais elas desempenharam um papel importante para todo um povo, para uma comunidade, para uma cidade ou para o nosso país. Certo? Então, temos aí monumento em homenagem a Anita Garibaldi na Praça da República, lá em Santa Catarina. Não é isso? Essa foto foi tirada em 2015. E aí nós temos passistas de frevo em Recife, né? Foto tiradas em 2016. Em Recife, Tia Érica também leva os alunos dela para conhecer o Museu do Frevo, que é muito, muito importante. E esses passistas, né? Existem passistas que fazem as apresentações e contam a história dessa arte, dessa cultura que está ligada ao povo pernambucano, que está ligada a nós, a nossa cultura. Tá certo? Então aí vocês vão responder essas questõezinhas que estão aí, ó. A letra A, B, C e D, que está na página 302. Então, começando aí, você já participou de algum acontecimento semelhante ao mostrado nas fotos? Qual foi? Infelizmente, né, como estamos no ano pandêmico, nós não podemos, Tia Érica não pode levar vocês, né, para conhecer, mas futuramente vocês irão. Também, se vocês já foram com a família de vocês para algum desses lugares, museus, já viram passistas, aquários, se vocês já foram para algum desses lugares, vocês colocam aí, tá certo? Então, vamos aí para a página 302. Vamos lá? Aí na página 302 tem assim: na sua cidade existem museus? Você sabe qual é o nome dele? Então, na nossa cidade existia museu, né? Infelizmente, foi acabado, né? Esperamos, assim, que os nossos gestores, junto com a Câmara Municipal, os vereadores, eles possam aí restaurar o museu, porque é de grande importância nós sabermos a história da nossa cidade, a história ao qual pertence a nós. Não é isso? Então, hoje, o museu da nossa cidade está, infelizmente, desativado. Letra C. E os monumentos em lugares públicos? Você já observou algum em sua cidade? Tia Érica acabou de dizer um, não foi? Então, vocês já observaram ele direitinho? Se já observaram, responda essa questão aí. Letra D. Por que a foto de uma dança popular brasileira foi colocada junto com as outras? Qual a relação dessa dança com a história? Então, se é popular brasileira, tem relação com a história, com a cultura, com o passado, não é isso?
E se está ligada ao passado, remete à nossa história, não é? Então, vocês respondam aí com as palavrinhas de vocês e com a ajuda dos seus professores do reforço ou dos seus familiares. Vamos continuar aí na página 302. Vamos falar um pouquinho e conhecer um pouquinho desses museus. Que, se vocês observarem, tem um site ao qual vocês podem entrar e conhecer de fato aí, navegando na sua internet, esses museus que vocês vão enriquecer os seus conhecimentos. Então, vamos lá. Sobre o período em que o Brasil foi uma monarquia, monarquia quer dizer o período em que o Brasil foi governado por reis, rainhas, né? Um regime monárquico. Existem documentos em diversas instituições. Uma das mais importantes dessas instituições é o Museu Imperial, localizado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Observem aí como esse museu é lindo, não é isso? Só da fachada dele é belíssimo, encantador, uma riqueza dessa. Imagine ele dentro. No passado, chamava-se Palácio Imperial de Petrópolis e foi a residência predileta do imperador Dom Pedro II. Começou a ser construído em 1845 e deu origem à cidade de Petrópolis. Para saber mais, você acessa aí www.museuimperial.gov.br/, tá certo? Então, ó, vocês vão acessar aí para conhecer um pouquinho dessa história e navegar com ele onde era o lugar preferido do imperador, ok? A história dos africanos no Brasil está sendo documentada e preservada, entre outras instituições, no Museu Afro-Brasil, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no pavilhão Padre Manuel da Nóbrega. O edifício onde funciona íntegra um conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950. O Museu Afro-Brasil foi inaugurado em 2004. Então, vocês podem observar que não é um museu tão antigo, já é um museu mais moderno, que também é super interessante, porque retrata aí, tem lá a história, não é, dos nossos afrodescendentes, ou seja, dos africanos, que é aquela história muito bonita, porém muito sofrida, não é? De um povo que sofreu muito. Temos a imagem do museu e, para saber mais, tem aí, não é, o endereço eletrônico, que você pode navegar junto para conhecer essas historinhas, tá certo? A história dos imigrantes italianos também tem um local especial para ser guardada e estudada. É o Memorial do Imigrante, uma instituição pública localizada na sede da extinta Hospedaria dos Imigrantes, num bairro do Moca, na cidade de São Paulo. Para este local eram levados imigrantes recém-chegados do Brasil, na passagem do século XIX para o século XX, para depois serem encaminhados às fazendas. Na atualidade, guardam-se no memorial informações que permitem conhecer como era a vida dessas pessoas ao chegar no Brasil. Então, nós temos aí o museu, não é? O Memorial do Imigrante, para a gente conhecer as histórias de como as pessoas de outros países vieram a habitar a nossa cidade, o nosso país. Então, temos a imagem aí do Museu da Imigração, não é isso? E para saber mais, tem também o endereço eletrônico ao qual você pode navegar. Para estudar a história da República, também existe uma importante instituição de preservação de documento, o Museu da República, na cidade do Rio de Janeiro. Esse museu ocupa o antigo Palácio Nova Friburgo, no Império. Depois do Palácio do Catete, da República, que durante 63 anos foi a sede do Poder Executivo do Brasil. O Palácio do Catete tornou-se museu em 15 de novembro de 1960, após a transferência da capital para Brasília. Veja o quão esse museu é importante da nossa história. Era o local onde era a sede do governo federal. Então, antes de Brasília nascer, porque Brasília é uma cidade bem nova, bem mais novinha do que a nossa cidade de Amaragi, a sede do nosso governo era aí, ó, nesse museu onde hoje é o Museu da República.
Tá vendo aí? Então, para você saber mais sobre ele, basta acessar o link aí abaixo e navegar sobre ele também. Museus digitais. Quando a gente fala de digitais, é acesso à nossa internet, não é? Digital. Com o advento da informática, dos computadores e da internet, um novo tipo de museu passou a existir no mundo todo. Os museus digitais. Museus digitais são aqueles que o acervo mostrado por meio de alta tecnologia computacional pode ser visitado sem a presença física do frequentador, pois é possível acessar as exposições pela internet. Então, é um novo modelo ao qual não precisa de nossa presença física. A gente não precisa estar lá para conhecer aí as exposições ao qual o museu está oferecendo nesse momento. Os museus digitais facilitam a divulgação de conhecimento e a apreciação da produção cultural histórica da humanidade, preservada em alguns locais do mundo. O Museu da Língua Portuguesa ou Estação Luz da Nossa Língua. No Brasil, um dos mais importantes museus digitais é o Museu da Língua Portuguesa ou Estação Luz da Nossa Língua, situado no bairro da Luz, na cidade de São Paulo. Esse museu, inaugurado em 2006, ocupou um prédio histórico, a Estação da Luz. Estação ferroviária construída nos anos de 1850 e restaurada no início do século XXI, para servir como espaço cultural. Como Museu da Língua Portuguesa, seu objetivo é mostrar ao público aspectos ligados à nossa língua, como sua origem, influências, formações, diversidades e etc. Para isso, tem diversos setores que divertem e informam ao mesmo tempo, com nomes como mapas dos nomes como os mapas dos falares, beco das palavras ou jogo da etimologia, lanterna das influências ou palavras cruzadas, praça da língua, linha do tempo ou histórias da língua portuguesa. Em cada uma dessas sessões, o visitante interage com os objetos expostos, realizando jogos e provocando novas apresentações por meio de vídeos, gravações, música e etc. Esse é um dos museus que tia Érica tem a maior curiosidade de visitar, de conhecer pessoalmente, porque deve ser, de fato, enriquecedor para a nossa cultura e para a nossa história. Então, para a gente terminar, na página 304, vamos continuar a nossa leitura. Em 2015, um incêndio atingiu 2 andares do museu, mas por ele ser digital, com os dados guardados em provedores fora dali, foi possível recuperar todo o acervo. Em 2018, ele ainda se encontrava em restauração, mas diversas exposições estavam programadas, tanto virtualmente como em outros lugares, até mesmo fora do Brasil. Então, para você conhecer essa fábula, né, enriquecedora aí do Museu da Língua Portuguesa, tia Érica gostaria muito que vocês entrassem e dessem uma visitinha a eles. Lá vocês vão encontrar jogos, brincadeiras, dinâmicas, vai conhecer como foi e qual a origem da nossa língua, da língua portuguesa. É um museu virtual, né? Então, dá para vocês aí de casa navegar e conhecer por esse mar de informações. Tá certo? Então, essa é a fachada da Estação da Luz, como vocês podem observar na imagem acima, e imagem de ângulo da parte interna de exposição interativa do Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo. Vamos aí para a nossa atividade de hoje, não é? Continuando, na verdade, a atividade de hoje. Primeiro, marque um X nos espaços destinados a guardar objetos que mostram aspectos do passado. Então, você vai marcar um X aí. Qual é o lugar, qual é o espaço que é guardado objetos do passado? Que a gente já falou várias vezes sobre ele nessa aulinha. 2. Marque a alternativa incorreta. Se é incorreta, é aquela que está errada.
nos museus as pessoas. Tá certo? O 3. A maior parte dos objetos guardados no Museu Imperial conta a história brasileira durante o período da... Marque aí o X. Em que período foi esse? 4. Antes de se tornar museu, o Museu Imperial foi residência de qual governante brasileiro? Em que cidade, está localizado? Então, qual foi o governante e qual a cidade que ele está localizado? O 5. No Brasil, existe um importante museu digital. Complete a informação sobre ele. O nome desse museu, né, que é super mega importante, e em que cidade ele está. E por que é considerado digital? Por que foi fechado ao público em 2015? O que foi que aconteceu para ser fechado ao público, mesmo ele sendo digital? Por que isso aconteceu? Então, você vai dizer o que você entendeu aí nessa atividade, tá certo? Então, é isso. Essa é a atividade de hoje. Amanhã, tia Érica vai mandar apenas atividades complementares para que vocês façam no caderno, tá certo? Em português e em matemática. Tá certo assim? Atividades complementares amanhã. Porque amanhã é dia de aulinha de inglês, não é isso? Então, tia Duda enviará o vídeo para vocês. Um beijo e até amanhã ou até a próxima semana com novidades para vocês, tá bom?